Muito bem, torcedor. Uma noite em que o Bahia repetiu em 2025 o mesmo feito de 2024. Bahia liderou o Campeonato do Nordeste, foi quem mais pontos conquistou ao longo da fase de classificação e conquistou também a vaga à semifinal. Isso tudo em 2024. Quando chegou na semifinal, o Bahia acabou sucumbindo, né, ante o CRB no ano passado. Esse ano, o Bahia novamente lidera a fase de classificação. O Bahia vai e conquista a vaga à semifinal. E a expectativa agora é que, diante do Ceará, dentro da própria Arena Fonte Nova, em data que ainda não está definida, o Bahia possa novamente conquistar, diferente de 24, a vaga à final em 25. E uma final que não é que está facilitada, não é que está na mão do Bahia, mas pelo investimento vai dar um favoritismo tanto para a Bahia ou para o Ceará. É o que todos nós imaginamos e todos nós mensuramos de acordo com a montagem das equipes. Lá, duas equipes que disputam a Série C. Do lado de cá, duas equipes que disputam a Série A. Portanto, é natural que haja uma prevalência, haja um favoritismo para as equipes que estão no bloco de cá, Bahia ou Ceará. Mas falando do jogo, um jogo com várias nuances, um jogo com várias faces, um jogo com várias faces. A primeira face, a do Fortaleza surpreendendo, marcando alto, marcando pressão, atrapalhando o planejamento do Bahia, atrapalhando o andamento do Bahia. A segunda face de um Bahia que se encontra, reencontra, busca o melhor caminho e, ao encontrar esse melhor caminho, faz a diferença e conquista resultado. E depois a terceira fase, a que há uma involução pelo crescimento do Fortaleza, pelo resultado, pela preocupação, pelo cansaço físico, a preocupação de não machucar, a sequência de jogos, ou seja, diversos fatores que entraram em rota ao mesmo tempo e fizeram com que o jogo tivesse, de fato, uma queda. O Bahia conseguiu ser inteligente o suficiente para conquistar o triunfo, conquistar a vitória e levar a classificação à semifinal. Mas vamos falar das peças? Vamos analisar as peças que estiveram em campo? Marcos Felipe, seguro, tranquilo, passando confiança e fazendo bem o seu trabalho. Gilberto, lateral direito, fez uma grande partida, um grande jogo. Foi aquele Gilberto que a gente tem se acostumado a ver, sendo mais até efetivo na questão defensiva do que o seu comum, que é ele ir muito bem na ofensiva e ter um ou outro deslize e vacilo na questão defensiva. No jogo de hoje, ele conseguiu ser equilibrado. David Duarte, pela primeira vez, ele consegue realizar uma partida onde ele supera o Ramos Mingo. E olhe que é muito difícil superar o Ramos Mingo em nível de atuação, justamente em função dessa questão do Mingo ser intenso. É um jogador nota 8, 8,5 sempre. David Duarte hoje fez uma grande partida, um grande jogo, estabeleceu-se no jogo aéreo, dominou esse quesito e na construção acabou indo bem, correspondendo também. Ramos Mingo, o de sempre, fazendo o seu sempre, brigando, lutando, dividindo, querendo, começando jogadas, terminando jogadas, cobrindo, brigando, gritando e fazendo a diferença. Juba, um bom jogo, horas por fora como lateral, horas à frente como ala, horas por dentro como volante, como meia, um Juba solto, um Juba leve, um Juba que construiu um jogo diferenciado na parte da construção do Bahia. Caio Alexandre, esse merece todas as nossas reverências por entender, às vezes, que o jogo difícil, ele facilita, ele flui, ele libera. É um jogador que tem, sim, diferença no toque, no domínio, na construção e na visão. E tem feito isso colocando em favor do Sport Clube Bahia. Jean Lucas, 90 minutos, um guerreiro, é o box to box, é o que briga, é o que vai à frente, é o que volta, é o que cobre, é o que divide, é o que chega para finalizar, é o que tabela, triangula. Jean Lucas em um grande jogo. E o Everton,
Everton Ribeiro, que oscilou, Everton Ribeiro que errou, mas Everton Ribeiro que dividiu, que brigou, que deu carrinho, que construiu, que passou bola, que fez o Bahia jogar, o Bahia fluir, o Bahia atacar. E à frente, Eric Pulga, William José e Ademir. 3 jogadores que estão cada vez mais se entendendo, 3 jogadores que estão cada vez mais tendo o entrosamento fino, tendo o entendimento de onde um ou outro vai estar e tendo principalmente a percepção do que fazer, quando fazer e como fazer. Pulga hoje um pouco abaixo daquele Pulga que a gente conhece. Pulga hoje não sendo tão Pulga quando a gente conhece, mas ainda assim contribuindo, lutando, brigando. O William José fez um bom jogo, participou do jogo aéreo, participou com saídas, com toques de primeira, com domínios, com bolas que ele travou e passou, bolas que ele construiu, bolas que ele acelerou. O William José, e por fim, foi premiado com um gol. Ah, Baraúna, mas o gol do William José foi um gol de pênalti. Ora, e se o cara não tiver competência, ele converte o pênalti? O William José fez a sua parte, abriu o marcador, fez o cenário do jogo se abrir em favor do Bahia, porque o gol que faz com que o Bahia abra o marcador faz com que o próprio Fortaleza se abra para o jogo. Faz com que o próprio Fortaleza queira sair e, ao sair, ceda ao Bahia os espaços que o Bahia queria. E são nesses espaços, nessa perspectiva de espaço cedido, que o Bahia chega ao segundo gol. Carlos Alexandre recebe a triangulação, faz que vai passar, avisa, e quando chuta, para nossa felicidade e infelicidade do João Ricardo, o Caio Alexandre consegue fazer com que o goleiro do Fortaleza, que vinha fazendo um grande jogo, já tinha feito 2 grandes defesas, engula um frangaço, um senhor frango dentro da Arena Fonte Nova e, consequentemente, consigne o 2-0 para o Bahia no primeiro tempo. Esse foi o retrato do primeiro tempo, esse foi o retrato de um Bahia que foi prevalente, que ganhou e que poderia ter ampliado. Vem o segundo tempo. O Bahia começa imprimindo o seu melhor jogo, está com o placar a sua feição, está a seu favor, mas começa a ceder espaços. Vojvoda troca peças, coloca mais atacantes, coloca a possibilidade de querer ganhar o meio de campo em cima do meio do Bahia, e com isso ele começa a pressionar. O Bahia tem um pênalti muito mal desmarcado, pessimamente desmarcado pelo VAR. O VAR que fora muito bem, o VAR que interviu muito bem quando chamou o árbitro no primeiro tempo, no segundo tempo ele entende que o braço aberto, ampliando o espaço, ampliando a zona de atuação, não é um braço suficiente, é um braço considerado natural. Eu não vi como natural. Eu vi um braço que excede o limite, que prejudica, porque a bola iria em direção ao gol, que tira a possibilidade, deveria ter sido marcado o pênalti. Aquele pênalti mudaria definitivamente o panorama do jogo. Aquele pênalti mudaria em tudo o panorama do jogo, porque o Bahia abriria 3-0 e com 3-0 não sei se o Fortaleza teria a força necessária para suplantar ou querer buscar o resultado. Mas as trocas surtiram efeitos para o Fortaleza e acabaram por não surtir tanto efeito para o Bahia. Só que o treinador, quando troca, não demanda por quem vai entrar. Demanda muito mais pelo que ele imagina de jogo, pelo que planeja. Mas foi um Bahia que no segundo tempo, mesmo caindo, mesmo não indo tão bem, consegue manter-se firme, sofre gol, mas mantém-se firme até o final. 2-1 foi bom? Foi o que pôde depois de tantos dias parados e de tantas incógnitas que tinham com relação ao jogo. Jogo bom, no frigir dos ovos uma classificação, e agora o Bahia vai esperar para sabe-se quando a casa da mãe Joana estabelecer o jogo da semifinal. O mais importante é que um triunfo dá ânimo revigorado, dá ânimo ampliado para o Bahia ir com tudo para cima do Atlético Mineiro, já no sábado, em plena Arena Fonte Nova.